comecei a falar para vocês na última aula sobre especulação em hardware. Então, a nossa meta aqui particular na aula de hoje e também na aula de amanhã nós vamos talvez trabalhar um pouco ainda com esse tema, né? É discutir sobre como montar uma infraestrutura de hardware para dar suporte à especulação. E essa especulação que eu vou tratar aqui, ela é o caso da especulação dos desvios. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui, quando eu me refiro à especulação de hardware, é tentar trazer a predição do desvio para o nível de execução, tá? Porque se vocês notarem, o que nós fazíamos antes era fazer a predição, né? Mas quando chegava no desvio em particular, né? Então eu segurava as instruções e resolvia o desvio. Depois que eu resolvi o desvio, aí que eu continuava a execução, tá ok? Então agora a gente vai tentar caminhar, né? Considerando aí uma predição, né? E ver o que acontece no final. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós vamos ter agora a oportunidade de que, enquanto eu estou resolvendo um desvio, eu tenho instruções que são alvos da predição. Então, eu fiz uma previsão, né? O desvio vai ser tomado, por exemplo, né? Eu já fui lá, busquei a instrução alvo, né? E estou trazendo ela ali após o desvio. Então, enquanto o desvio vai sendo resolvido, talvez até o desvio fique travado, né? Esperando pelos seus operandos, a instrução que foi prevista, ela continua a executar. Tá certo? Antes nós não tínhamos essa possibilidade, né? Se o desvio segurasse, a outra instrução ia segurar, tá? Agora não, agora nós vamos dar liberdade para que os alvos das previsões do desvio eles possam continuar, né? Avançar ali no pipeline de execução da máquina, né? Até um determinado ponto onde eu tenho a exatidão sobre o resultado do desvio. Eu tenho de fato a resolução do desvio. Aí na hora que eu tenho a resolução do desvio, eu digo, olha, tudo bem, ele especulou e especulou corretamente, né? A predição estava correta, então deixa ele finalizar, ou então a gente vai ter que fazer, olha, ele executou o que mais não era para ele executar, era outra instrução, eu errei a predição, né? E a gente tem que ver o que faz com essas instruções. Então, quando eu me refiro à especulação por hardware, é justamente explorar essa possibilidade da predição no nível de execução escrita. Tá? Vocês vão ver que eu vou, inclusive, passar a escrita, né? Eu vou fechar num estágio posterior que a gente vai criar a partir de agora, tá? Obviamente, também eu posso aplicar isso daqui para outros casos de especulação de instruções, né? Tentar executar uma instrução na frente da outra e tal, mas a gente vai discutir depois cada um desses demais casos, tá? Então é isso que se refere aqui o nosso tópico sobre especulação. Então nós vamos fazer uma especulação em hardware, tá? A especulação em hardware, né? Então, como nós vamos estar bastante focados nessa possibilidade de eu executar especulativamente, né? Então, o que significa executar especulativamente? Executar sem ter certeza que aquilo era para ser executado, né? A partir de um desvio, então envolve um comportamento para fazer predição, né? De uma instrução, né? Executar instruções dependentes daquela. Então, nós vamos considerar aqui a existência de um mecanismo de predição, né? Considerando a existência desse mecanismo de predição, nós vamos fazer com que instruções que são alvos dessa predição possam ser executadas, né? E depois nós vamos checar se o resultado dessas instruções especuladas, ou melhor dizendo, nós vamos checar se o resultado da instrução que é responsável pela predição se está correto ou não, né? Se ele estiver correto ou não, né? Aí a gente vai dizer se a especulação ficou correta ou não, tá ok? E caso não esteja correta, nós vamos ter que fazer esse rollback aqui, nós vamos ter que fazer esse, né, desfazer, literalmente falando, os efeitos das instruções que foram especuladas, né? Essa ideia de especular é interessante, pessoal, porque você realmente coloca mais para os estágios posteriores do pipeline, né? O ILP. O que acontecia? Vocês vejam, né? Tem uma coisa muito interessante em todo esse processo, né? Vocês vejam que o desvio ele nos dá um problema nas máquinas com pipeline. Então, qual que é o raciocínio de você executar desvio? Você trazer ele o quanto antes no código, né? Só que chega um ponto que você não consegue ir além, né? Você tem que parar lá no determinado estágio e você fala, não, aqui é o mínimo que eu posso chegar de estágio, eu não posso ir além disso, tá? Então aqui você vai resolver, perfeito.
numa máquina como o Tomasulo, uma máquina, né, que explora paralelismo espacial, você tem várias instruções executando, né? Se você você traz o desvio, né, o quanto antes, perfeito. Isso já ajudou bastante porque você diminuiu o delay slot, né? Mas ainda você tem uma dependência muito forte do desvio, né? Por mais que você consiga executar instruções em paralelo, quando se tem um desvio, né, originalmente falando, você precisa resolver o desvio, né? E todo esse grupo aqui de unidades funcionais paralelas aqui não pode estar executando mais coisas, ele tem que executar só o que estava à frente do desvio, não pode executar o que estava atrás, né? Então, você tem que se portar dessa maneira, né, para você manter a semântica do código, ok? Alguém pode falar, poxa, mas eu poderia explorar técnicas de compilação para tentar preencher, né, essas unidades funcionais aqui com instruções válidas, né? Só que a gente tem que lembrar que isso não é tão trivial de se fazer, porque os blocos básicos no código, né, eles são pequenos. Você tem uma máquina ali que executa 4 instruções simultaneamente. Então o tamanho de um bloco básico geralmente ele é de 4 instruções, né? Então só em um ciclo ele já mata todas as instruções do bloco básico. Não tem mais o que vocês, né, tentar buscar de diferente. Então é complicado, sabe? Explorar código em nível de compilação tem limitações assim, fortes de tamanho, né? De escala, ok? Bom, então o que acontece? Quando a gente está pensando em reduzir o atraso de um desvio, a gente traz ele o quanto antes. Agora, quando a gente está pensando na perspectiva de melhorar o desempenho, é interessante deixar as instruções executarem o máximo possível dentro do pipeline, né? Porque você deixando executá-las o máximo possível, numa situação que você especula correto, os seus ganhos são significativos, né? São bastante significativos, porque você não perdeu todos aqueles estágios, né, os ciclos, esperando por uma resolução do desvio, né? Considerando que 80% do tempo de execução, 80 a 90% do tempo de execução dos nossos programas de inteiros comuns, né, estão em 20% da região do código, né? Isso significa que o comportamento do nosso programa está muito dentro de laços. E laços têm um comportamento muito previsível, né? Ele fica uma parte do tempo fazendo, né, retornando. Então, na prática, né, a observação empírica, né, através de vários anos, com vários tipos de benchmarks e tal, mostra que, apesar da possibilidade assim, de você ter uma perda de ciclo significativa, né, quando você tem que desfazer uma situação especulativa ou uma predição, ainda assim no bojo compensa. Porque você mais acerta do que erra. Tá? Então, isso não é uma coisa de 50% a 50%. Você realmente acerta muito e erra pouco, então acaba compensando. Tá? Então, eu estou falando isso porque uma das grandes ideias é isso, né? É você trazer o ILP para níveis mais baixos do pipeline, né? Você permite a exploração de mais ILP, evitando atrasos iniciais. Tá? Atrasos que talvez com uma especulação você poderia evitar. Tá certo? Então, essa é a motivação aqui para nós usarmos especulação, tá? Bom, então, o que nós fazíamos, né, até então, estávamos fazendo até então, para tratar os conflitos de controle, né? Então, a gente fez predição de desvios, né? E a gente executava as instruções, né? A gente buscava elas, né, de maneira prevista, né, de acordo com a predição, mas isso é o caso para conflitos de controle, né, a gente faz predição, né, e tenta executar as instruções antes de resolver o desvio. Isso de uma maneira especulativa, né, considerando especulação. No caso de especulação através da memória, né, então o que acontece aqui? Né? Muitas vezes se usa essa estratégia de especular instruções de memória, porque a semântica do código ela é que a gente busque dados da memória, né, processe e depois grave, tá certo? E aí, pela ordem com que um laço é organizado, às vezes a gente pode se deparar com essa situação aqui. A gente tem um store e abaixo do store tem um load, né? Mas nós sabemos que pela semântica do código, esse load aqui, ele é que alimenta o processador, né? Ele que alimenta as demais operações. Então é muito provável que atrás desse load aqui, não está sendo mostrado aqui no slide, mas abaixo desse load, provavelmente, devem ter instruções dependendo dele. Tá certo? Então, o que acontece? É interessante a estratégia de pegar o load e executar o mais cedo possível no código.
tá? Então, se eu pego um load, tá certo? Ele não tem dependência aqui para as instruções de cima, né? Dependência verdadeira, ele não tem. Então, eu pego o load aqui e coloco ele na frente de um ADD, maravilha, né? Ótima essa estratégia, né? Ele não tinha dependência nenhuma, tá certo? Jogo ele antes de um ADD, jogo antes de um OR, de um AND, tá tudo perfeito e harmonioso. O problema é quando eu jogo ele antes de um store, né? Aqui, agora, eu já não estou simplesmente otimizando o código. Aqui agora eu estou especulando, tá certo? Quando eu pego um load aqui e atravesso ele, né? Movimento ele, estou falando isso em tempo de compilação, tá? Coloco ele antes de um store, eu estou especulando, tá certo? Se eu fizer isso, porque é possível também fazer isso, né? Usando um escalonador dinâmico, né, em tempo de execução, eu também vou estar especulando, ok? Porque nós vamos estar especulando desde que eu não saiba qual é o endereço, né, onde esse load e esse store que eu estou atravessando vão ler e escrever. Né? Se eu souber esses endereços, né, e eu tenho certeza que esses endereços não vão ser modificados nesse trecho aqui, ó, que eu estou movimentando, né, tenho certeza absoluta que esses endereços não são modificados, ok? Então, se eu tenho o endereço já resolvido, perfeito, né? Aí eu estou fazendo uma coisa que é uma otimização, não é uma especulação. Agora, se eu não consigo resolver esses endereços estaticamente ou dinamicamente, e eu faço esse movimento, né? Eu pego o load e executo ele antes do store, eu estou especulando. Né? Isso é especulação com instruções de memória. Ok? Essa especulação aqui, né? Por que a gente está especulando? Porque pode dar um conflito, né? Esse store poderia estar gravando no mesmo endereço que esse load de baixo aqui poderia buscar. Ok? Então, quando nós fazemos esse movimento sem resolver os endereços, nós estamos fazendo especulação com instruções de memória. Tá? Qual que é o efeito de fazer especulação com instruções de memória? O efeito é que esse load, quando a gente faz esse movimento aqui, né, e eu sei que eu estou especulando, então agora eu transformo essa situação aqui, tá certo? Em algo desse tipo aqui, ó. Então agora, o que nós tínhamos um load, agora nós teremos um load especulativo. Né? Por que um load especulativo? Porque o que acontece, aqui é o store normal, tá? Esse load aqui, ele é especulativo porque eu não consigo saber se o endereço dele, né, vai ser o mesmo endereço do store. Não consigo saber isso em tempo de compilação, se eu estou fazendo esse movimento, né, durante a compilação, ou mesmo em tempo de dinâmico, né, se eu resolvo fazer essa mudança aqui de execução durante essa mudança de execução durante a própria execução do código. Então, nessa situação, eu tenho que deixar claramente marcado que esse load aqui, ele pode ser repetido, tá? Então, o efeito é esse daqui, pessoal. O efeito é esse daqui, tá? Quando eu faço um load especulativo, né? Então, eu tenho que deixar marcado que esse load aqui é especulativo, para que quando eu executar o store, né, que vai seguir esse load aqui, tá certo? Eu consiga verificar se o endereço desse store é igual ao do load. Né? Se isso acontecer, fica claro, né, o erro de especulação. Eu especulei e, né, eu errei aqui porque esse load não poderia ter sido levado adiante. Ok? Então, nessa situação, eu preciso reexecutar esse load aqui. Ó, né? Load precisa ser reexecutado. Tá? Esse load aqui é um load especulativo, tá? Então, quando o endereço, né, quando eu faço esse movimento, né, mudo o load, né, acima de um store, tá certo? E quando eu resolver o store, eu comparar o endereço de memória dele com o endereço do load especulativo, se esses endereços são iguais, eu preciso reexecutar esse load, né? Então, esse load aqui, na verdade, ele é uma instrução que ele, de fato, ele faz a busca na memória, mas antes disso ele é uma questão de comparação, né? Porque ele tem que verificar, olha, o endereço desse store foi igual ao endereço desse load? Foi. Então eu executo. Se não, não tem efeito algum. Tá? Então, load precisa ser reexecutado, né? Só deixando claro aqui, ó, se, né, endereço do load S é igual ao endereço do store, tá? Load S é igual endereço do store, tá? Então, essa situação aqui é a situação que nós
conseguimos nos livrar, né, ou corrigir, né, um problema de especulação incorreta com relação às instruções de memória, tá? Então é isso que tá dito aqui embaixo, né? A instrução store originalmente vem antes do load, na ordem do programa, né? A predição do conflito de dados. Supor que o load não acessa o mesmo endereço. Então eu vou, né, fazer essa especulação que ele não acessa e vou movimentar ele para cima do store, né? Então, por que isso é especulativo? Porque justamente, né, eu estou assumindo que o load não tem o mesmo endereço do store. Então a execução especulada é por isso, né? Então, você veja que eu resolvo. Como é que se resolve esse problema? Reexecutando o load, caso o endereço do load é igual ao endereço do store. Tá? É assim que se resolve esse caso. Ok? Em compiladores que resolvem ou que fazem, fazem especulação, né? Se você marcar lá, olha, eu quero que você compile esse código tentando fazer especulação load store. Se você depois olhar o conjunto de instruções geradas, você vai ver algo desse tipo aqui, ó. Algo desse tipo, que ele troca literalmente as instruções por uma marcação load especulativo, né, e load que precisa ser reexecutado. Tá? Então esses aqui são os casos mais comuns. Tá? Então, então eu vou especular, eu posso, né, toda vez que eu vou especular é igual a questão da predição, né, eu posso errar. Então, se eu vou especular, né, eu preciso ter um mecanismo para desfazer esse efeito, para executar um rollback, né, de todas as ações que eu realizei. Então, como é que isso vai acontecer numa estratégia de especulação em hardware, né? O processador ele vai guardar os resultados das instruções especuladas, né? Então ele não vai, de fato, gravar esses resultados em registradores ou mesmo na memória, tá ok? E ele vai checar, né, antes que esses dados fiquem prontos para escrita na memória ou no banco de registradores, ele vai checar se a especulação foi correta. Tá? Se a especulação foi correta, obviamente ele vai completar, né? Esse completar aqui, nós chamamos ele de commit, tá? Então ele vai realizar o commit. Vocês vão ver isso aqui que eu vou tratar como CMT, tá certo? Ou então ele vai fazer o cancelamento dessas instruções, né? Ok? Que, na verdade, isso para nós vai aparecer como um flush no buffer. Tá? É assim que ele vai resolver a situação, né, de especulação incorreta em hardware. Ok? A especulação por software, né, é a inclusão no código de instruções de compensação. Foi isso que eu acabei de fazer, vocês viram? Né? Quando eu fiz aqui atrás, né, o load é uma instrução de compensação. Né? O código, né, ficou maior, não é isso? Ficou maior, eu aumentei uma instrução, ok? Mas eu aumentei essa instrução na perspectiva de melhorar o desempenho, tá? Isso acontece em qualquer estratégia de especulação por software. Se eu tivesse opção de juntar blocos básicos, né? Se eu sei um comportamento que o programa segue, né? Então, eu sei que, olha, dadas simulações aqui realizadas sobre esse código-fonte, né, eu sei que na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, 90% das vezes, né, ele executa o bloco básico 1, o 2, aí ele pula para o 5, 6, 7 e 10 e termina a execução. Percebe? Se isso acontece com muita frequência, ok? Há estratégias de especulação que unem esses blocos básicos, né? Isso é chamado de superblocos, né? Em alguns casos também chamados de hiperblocos, né? Então, o que você faz? Agora você juntou o bloco básico, né? Agora você está numa região mais confortável, que você tem mais instruções, né? Que você pode voltar e aplicar outras otimizações que antes você estava limitado, né? Então, agora, por exemplo, você faz um negócio desse e a sua máquina é uma máquina com delay slot, né? Ela tem o delay de branch lá, que você tem que botar sempre uma instrução atrás do BQ ou do desvio. Você fala, poxa, agora eu tenho bastante instrução, né? De repente eu não preciso criar um NOC. Né? Eu posso olhar dessas daqui e colocar ela aqui atrás, porque eu estou dentro do superbloco. Tudo bem? Por outro lado, veja que isso daqui também, essa estratégia de aumentar o tamanho de bloco básico, é com base em uma estimativa. Né? Você simulou o código previamente. Né? Não quer dizer que sempre vai executar desse jeito. Né? Que esse é o comportamento único que o código tem. O código tem, de fato, dependendo da entrada, né, a possibilidade de ele executar o bloco básico 1 e sair fora. Né? E não executar o 2 e agora executar o 10. Né? Ele pode mudar o comportamento. Então, em situações como essa, também há necessidade de incluir código de compensação, né? Inclusão no código de instruções de compensação. Né? Então,
tem que fazer essa compensação de qualquer jeito, né? Às vezes isso é drástico, né? Porque às vezes você faz uma computação, né? Então, como é que você desfaz aquilo, né? Então, se você faz uma soma, você tem que fazer uma subtração aqui do outro lado, que vai ser o código de compensação. Percebe? Então, é drástico isso. Bastante drástico, dependendo do tipo de otimização que você aplica, tá? Bom, então, em se tratando exclusivamente aqui da especulação por hardware, né? Nós vamos voltar lá no algoritmo de Tomasulo, né? E nós vamos aqui fazer uma pequena mudança no nosso fluxo de execução, nos nossos estágios, porque nós vamos fazer algumas mudanças drásticas aqui, né, com relação à quantidade de elementos de hardware, e algumas mudanças sobre o comportamento dos estágios, né? Nós estávamos acostumados com a abordagem de você buscar, emitir, executar e gravar, né? Então era IF, II, EX, não é isso? Main para as instruções que usam memória, né? E write result, né? E escrever o resultado. Agora nós vamos ter esse mesmo fluxo, só que ao invés de nós escrevermos já direto no banco de registradores ou na memória, nós vamos ter um outro estágio, que agora esse passa a ser o último, chamado commit. Tá? Então agora nós vamos ter um estágio final, que não é mais o write result, é o estágio de commit. Esse estágio que vai aguardar, né? Que é ele que vai ser responsável por aguardar para saber se a instrução foi executada, foi certo a execução dessa instrução, ou seja, a especulação deu certo? Deu. Então eu posso gravar o resultado. Se a especulação deu errado, aí eu anulo o resultado, ok? E também vai ter uma mudança, então tem essa primeira mudança, né, que nós vamos incluir agora um novo estágio, e esse novo estágio, ele vai aparecer para vocês na forma de um buffer de instruções, muito parecido com a ideia da fila de instruções, tá? Só que esse novo buffer, chama-se buffer de reordenação, tá certo? Ele vai ser preenchido na hora que eu emitir uma instrução. Então, a emissão continua sendo em ordem, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter emissão em ordem, nós vamos ter execução fora de ordem, nós vamos ter escrita fora de ordem, tá? Só que agora nós vamos ter um commit em ordem. Ok? Até então, sem especulação, o que nós tínhamos no Tomasulo? Nós tínhamos busca em ordem, né? Emissão em ordem, execução fora de ordem, escrita fora de ordem. A escrita fora de ordem não nos dava qualquer dor de cabeça. Vocês lembram que ele sobrescrevia, né, o registrador de status. Ok? Então não tinha qualquer problema com relação a isso. Agora, vocês vejam que para possibilitar a especulação, né, eu não posso simplesmente falar, especula e escreve fora de ordem. Não, é forçar uma escrita em ordem. Né? Com essa escrita em ordem, nós vamos garantir que eu preciso de fato resolver um desvio, tá certo? Para gravar as instruções especuladas que vão seguir esse desvio. Porque como a busca é em ordem e a emissão é em ordem, por mais que uma instrução que seja alvo do desvio, que seja especulada pelo desvio, né, ela possa executar rapidamente, mas a emissão do desvio foi primeiro. Se a emissão do desvio vai ser primeiro, ele vai entrar no buffer primeiro. Então, eu estou comentando isso, eu vou mostrar isso aqui no código, mas eu quero só que vocês vão enxergando que agora, na hora que eu falar emitir, né, ou estágio de emissão, simplesmente vocês não vão ver a instrução indo para a estação de reserva. Vocês vão ver este efeito aqui, vocês vão ver um outro efeito, que a instrução ela é registrada, além de ser registrada na estação de reserva, ela vai ser registrada num buffer, tá? Que ele é um buffer em ordem. Okay? Uma fila. Né? Uma fila em ordem. Ok? Então é isso daí. Tá? E essa fila aqui, ela vai alterar significado. Vai alterar não, ela vai mudar um pouco a maneira como a gente lê dados, porque eu posso ler dados, né, de instruções que já terminaram a execução, mas não completaram ainda, não fizeram commit. Então agora, vocês lembram que quando a gente visualizava as estações de reserva, né, então o que tinha? Tinha aquele barramento comum de dados que alimentava as estações de reserva. Né? Que era o caso quando eu tinha uma dependência verdadeira, né? Tem uma instrução executando, ela não produziu o resultado. E eu tenho outra aqui que depende do resultado dessa. Então eu faço a emissão dessa, mas essa não pode executar, porque depende, ok? Quando essa terminava, vocês viam que essa outra aqui que estava, né, aguardando aqui, né, o resultado, ela pegava esse resultado via o barramento. Não era isso? Ela pegava o resultado. Só tinha dois lugares dela pegar o resultado. Ou ela pegava via barramento, ou ela pegava direto do banco de registradores. Agora vão ter três locais. Ela pode pegar do barramento, ela pode pegar do banco e ela pode pegar do buffer de reordenação também. Tá? Dessa fila nova que vai aparecer aqui.
Tá? Vocês vão notar isso claramente. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal, nesse novo contexto aqui? A instrução executa, né, uma determinada instrução, ela executa especulativamente, né? Ela pode encaminhar seu resultado para as outras instruções. Isso daqui é um trabalho de contaminação, né? Na medida que ela passa o resultado para as outras também viram instruções especuladas. Né? As outras também vão virar especuladas. Então, se essa foi especulada incorretamente, né, ela vai ter que ser anulada e todo mundo que pegou o resultado dela também vai ter que ser anulado. Tá? Então, ele contamina as outras com essa especulação. Todas as instruções na verdade, né, não é só as especuladas, todas as instruções, elas não vão realizar operações, né, que não podem ser desfeitas. Todas as ações podem ser de fato desfeitas, né? Ok? Então, as ações que a gente se preocupa é isso, né? Escrita em memória, né? Escrita em conjunto de registradores e exceções. Exceções eu vou tratar um pouquinho mais para frente com vocês aqui, tá? Então, o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar que vai ter uma busca em ordem, uma emissão em ordem, uma execução fora de ordem, uma escrita fora de ordem e um commit em ordem. Tá? Então, nós vamos ter esses 4 instantes aqui, né, onde nós temos a instrução passando de um estágio para o outro, com essa metodologia aqui, né? Busca em ordem, emissão em ordem, execução fora de ordem, escrita fora de ordem, commit em ordem. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Tá? Bom, aqui é só uma visão geral, né? Um diagrama de blocos de meio e alto nível. Então, vocês veem claramente que aparece uma nova unidade aqui chamada de unidade de commit, né? Isso considerando a nossa máquina MIPS, tá? Ela vai ser esse cara aqui, ó, esse buffer de reordenação, tá? A gente aqui, historicamente, chama esse buffer de reordenação claramente como ROB, tá? Então, esse daqui vai ser o ROB para nós, tá? Então, buffer de reordenação, ok? Então, gente, como é que acontece agora o fluxo, né, nas instruções aqui agora? Bom, aqui não muda nada, né? Uma instrução vem lá da unidade de busca, né? E ela é colocada nessa fila aqui, tá certo? Ela é colocada nessa fila aqui, tá certo? Na hora que eu vou fazer a emissão da instrução, veja aqui. O senhor disse busca, em ordem, emissão em ordem, fora, escrita, essa escrita no buffer. No caso aqui agora é no buffer, né? Antes ela escrevia direto nos registradores, né? Ela é fora de ordem. Com o hardware especulativo, ele vai escrever agora aqui, né? Ou vai escrever para as instruções aqui, ela é fora de ordem, né? Aí depois o commit vai ser em ordem. Antes a gente já tinha escrita fora de ordem, né? O problema, aí você fala, bom, mas antes não dava problema, né? Porque você não tinha instrução especulativa. Quando a escrita era fora de ordem, era porque essa instrução aqui não dependia de ninguém. Mas você tinha certeza que ela ia executar, entendeu? Então, por isso você podia passar ela na frente. Ok? Porque você estava executando uma determinada instrução, né? E você tinha outra instrução aqui que veio depois dela, né? Que não dependia de ninguém. Então você mandava essa daqui executar e às vezes, dependendo da característica da instrução, essa terminava primeiro. Né? Então essa iria escrever primeiro. No caso, ela, nesse momento agora, ele escreve no buffer primeiro. Exato, ele escreve no buffer primeiro. Só que ainda é fora de ordem, percebe? Ainda é fora, né? Porque eu posso ter a mesma situação, né? Eu tenho uma instrução, aqui eu emiti em ordem, né? Eu mandei uma instrução para cá, essa instrução aqui, ou ela é muito demorada para executar, ou ela nem está executando ainda. A hora que eu emiti ela para cá, eu liberei o buffer, né? Aí agora, a segunda eu mando para cá. Essa segunda aqui, ela encontra um caminho livre para ela. Ela não depende de ninguém, tá certo? Então essa segunda, ela vai processar. Então ela executou fora de ordem, porque essa daqui nem executou ainda. Executou fora de ordem e ela escreve fora de ordem. Tá certo? Ela escreve aqui no barramento fora de ordem, né? Se tem alguma instrução que depende essa outra instrução pode pegar o resultado já, né? Só que essa escrita dessa instrução fora de ordem aqui, ó, não vem para o banco de registradores. Ela vem para o buffer de reordenação. Mas não deveria ter uma comunicação da fila de emissão com o banco? Tem. Existe, aqui não está apresentado aqui. Tá? Existe essa comunicação, tem que ter essa comunicação. Tá?
Ok? Então, é isso que acontece, né? Então, nós temos primeiro aqui uma emissão, né? Essa emissão, como eu falei para vocês, é em ordem, ok? E aí, o ponto muito importante, pessoal, é que quando essa instrução ela é emitida, tá certo? Ela é emitida para cá, embora nós já bem observamos aí, né? Ela também precisa ser colocada no buffer de reordenação. Então, embora não esteja sendo mostrado aí, ó, nós temos esse caminho aqui, ó. Tá? Ele é colocado aqui no buffer de reordenação, que também é uma fila. Tá? Que também é uma fila. Tá certo? Para aquele segundo... Ok. Aquela segunda ligaçãozinha ali que foi pro buffer? Não, essas ligações que você está vendo para o buffer aqui são só ligações de dados. Tá? Não está sendo apresentada essa ligação que sai da emissão e vai para o buffer. Tá? Você pode ver que essa ligação aqui, ó, vem do barramento comum de dados, né? E essa ligação aqui, ó, vem da unidade de endereço. Tá? Mas acreditem em mim, isso existe. Tá certo? Pode acreditar isso em mim. Então, é isso que acontece, ok? Então, pessoal, o que é importante nós entendermos, né? Que da mesma maneira como eu vou emitir em ordem, né, para as estações de reserva, a colocação das instruções no buffer também é em ordem. Tá? Então, antes de eu detalhar o buffer de reordenação, eu vou tentar comentar com vocês como é que ele garante que ele consegue desfazer algo especulativo, né? Então, imaginem bem a situação de um desvio, né, e de uma instrução que segue o desvio. Ok? Então, imaginem aqui que ele fez lá, executou o desvio e tem uma predição lá. O desvio vai ser tomado. Então, logo atrás já está vindo a instrução do desvio tomado. Tá bom? Ok? Então, aqui nós vamos ter uma instrução de desvio, né? Aqui nesse nível mais baixo, né? Um BQ, tá certo? E aqui nós temos a instrução que segue esse desvio, né? Imaginemos aqui que seja uma... Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É difícil escrever aqui nesse negocinho. Um ADD, né? Vejam, esse ADD, ó, eu vou escrever aqui, ele é especulativo, tá? Ok? Por que ele vai ser especulativo, né? Porque eu vou especular a execução dele, tá certo? Considerando que ele aqui é fruto de uma predição. Tá? Tudo bem? Ele é fruto de uma predição. Tá ok, gente? Então tá bom. Então o que vai acontecer? O BQ está na frente aqui, né? Então o BQ vai ser distribuído, né? Então observem que o que vai acontecer, minha gente? Vai acontecer isso daqui, ó. O BQ, ele vai ganhar uma entradinha aqui, ó. Vai aparecer BQ aqui. O primeirinho da fila. Tá certo? Para aparecer o BQ aqui, significa que o BQ ele veio para alguma unidade dessa. Então, o BQ apareceu aqui embaixo, tá? Tem alguma dessas unidades aqui, ó. Tá? Tudo bem? Se aconteceu isso tudo, obviamente, o BQ saiu daqui. Né? Opa. Deixa eu pegar aqui. O BQ saiu daqui. Né? BQ estava aqui, num determinado ciclo. No próximo ciclo eu fiz a emissão. A emissão agora consiste em registrar o BQ aqui na estação de reserva e o BQ aparece aqui. Tá? Eu vou detalhar para vocês os campos, mas momentaneamente é isso. Tá? Então, perfeito. Ok? A próxima instrução da fila é o ADD. Né? Vamos considerar que o ADD, né, ele vai executar nessa outra unidade aqui, tá? Que está livre. Então, o ADD ele vem para cá, eu vou emitir o ADD, tá certo? E ele aparece aqui, ó, em segundo lugar, tá certo? Atrás do BQ, porque é uma fila. Não é isso? É uma fila, ok? Se eu tenho essa situação, obviamente, o ADD sumiu daqui. Tudo bem? Vamos ainda considerar, como este é um exemplo, né? Que o ADD, né? Ele não tem dependência de ninguém, o BQ tem alguma dependência, o ADD termine primeiro que o BQ. Tá? O BQ entra, vocês sabem muito bem que, por isso que eu coloquei aqui, né? O BQ vai entrar em execução aqui, não é isso? Quando ele entrar, tá? E o ADD vai entrar em execução aqui, tá? Mas vamos assumir que neste ciclo em particular, neste ciclo, só o ADD entrou em execução, o BQ não. Tá? Então ele está executando aqui, tá isso daqui ainda, tá ok? E no próximo ciclo, o ADD termina de executar. Tá certo? Bem, se o ADD termina de executar, vocês também sabem de antemão, né? Que ele vai sumir daqui, tá certo? E vai sumir daqui. Para onde foi o resultado do ADD? O resultado do ADD veio para cá, tá certo? Então o ADD aqui, ele tem
o seu, né, o seu opcode aqui, ele diz, olha, eu sou um ADD, tá certo? O meu registrador que eu vou escrever, sei lá, é o RX, né? O valor do RX é 100, tá ok? Ele está prontinho, só que ele é o segundo da fila. Tá? Ele é o segundo da fila. Ok? Ele está prontinho, ele é o segundo da fila, tudo beleza. Ok? Só que ele não faz nada enquanto ele não for o primeiro da fila. Ok? O BQ aqui resolve, né? Então, num determinado ciclo aqui, em algum momento, o BQ vai aparecer aqui. Ok? Nós sabemos disso, né? Ok? Ele vai aparecer aqui executando. E aí, quando ele executa, a predição foi incorreta. Ok? A predição dele foi incorreta. Tá certo? Veja, se ele terminar de executar, tá certo? Aqui, ó, tá certo? Aqui, né? No resultado do BQ vai aparecer, né, o resultado dele, tá certo? O resultado e o OK. Esse OK aqui indica que ele já terminou de executar, tá? Aqui no ADD já tá OK há pelo menos um ciclo, tá? Só que agora que apareceu o OK para a instrução BQ, tá certo? O hardware que controla esse buffer de reordenação aqui verifica se isso daqui foi feita uma predição correta ou não, né? Considerando que isso daqui foi feita uma predição errada, bom, vocês sabem que o efeito do BQ é só mudar o fluxo, né? Então, de fato, eu tenho o resultado aqui do endereço correto, né? Porque o BQ calcula isso, né? Eu repasso esse resultado para o PC, para onde quer que seja, né? Como isso foi uma previsão incorreta, o ADD e qualquer outra especulação que veio aqui, instrução especulativa que veio aqui, está errado. Ele não deveria estar aqui. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, o BQ vai sumir, né? E todas as instruções atrás do BQ, até o final do buffer, vão ser anuladas. Todas as instruções vão ser anuladas. Tá? Todas as instruções vão ser anuladas. Ok? Ok? Então, é essa situação que acontece quando se toma se faz a especulação, né? Esse é o pior caso, né? Se faz a especulação e a instrução que foi através da qual, né, gerou-se a especulação, né, que fez a predição, né, ela foi feita uma predição incorreta, né? De outra forma, pessoal, se a predição estivesse correta, né, então aqui eu teria o BQ, né, voltando aqui de novo, e aqui eu teria o ADD, não é isso? Ambos estão ok, né, pelo que eu já mostrei para vocês. Só que o ADD não faz nada porque ele é o segundo da fila. Se o BQ está ok, ou seja, ele executou e a predição dele foi correta, o que vai acontecer no caso do BQ é que ele vai sumir da fila. Porque nesse caso, né, eu já fiz a predição correta. Ok? Não tem mais, ele não precisa atualizar o PC. Né, porque o PC justamente pegou o valor, né, fruto da predição dele. Ok? E esse ADD nosso aqui, ó, ele passa a ser a primeira instrução da fila. Tá certo? Como ele está todo ok, né, ele calculou o resultado, né, e tudo mais, no próximo ciclo, o resultado do ADD vai ser gravado no banco de registradores. Então ele vai, né, acabando com a fila. Né? Eles vão comitando, né, ciclo a ciclo à medida que, né, os ciclos aí vão passando, né, e as instruções da cabeça do buffer de reordenação vão ficando, né, finalizadas, né, vão terminando sua execução. Ok? Eu dei o exemplo do BQ e do ADD, mas obviamente através do ADD eu teria várias outras, né? E aí todas elas, né, se a predição do BQ foi correta, né, aí eu teria o ADD correto, todo mundo que viria atrás com certeza já estaria correto. Ok? Muito importante um detalhe, pessoal. A decisão de anular, né, ou de fazer essa verificação de especulação só é feita quando a instrução alcança a cabeça da fila. Tá? Só é feito quando a instrução alcança a cabeça da fila. Então a instrução ela pode ter sido resolvida, né, aqui atrás. Tá certo? Eu não faço essa verificação, só faço essa verificação quando chega aqui. Por exemplo, se fosse um null ali que está segurando, enquanto está calculando, e um BQ lá atrás que resolveu errado, ele ia esperar até chegar aqui, né, para depois ele anular todo mundo. Tá? Então isso é o que acontece. Tá? O BQ ele não é tão simplesinho assim como eu desenhei aqui, né, só com a instrução. Ele precisa ter mais informações. Vocês podem observar que não foi só eu adicionar um buffer de reordenação. Né? Vocês podem observar que nessa região aqui, né, do nosso tomazulo, né, eu tirei um buffer. Né? Porque aqui, se vocês lembrarem, na saída da unidade de endereços, eu tinha um buffer de load e eu tinha um buffer de store. Né?
Agora, com o buffer de reordenação, veja, o buffer de store, ele só estava aqui para ele manter o endereço que ele iria gravar. Né? E a ideia aqui do buffer de store fosse justamente uma filinha, né? O primeiro store entraria aqui, depois gravaria, depois o segundo e assim por diante, ok? Eu já tenho um buffer que faz isso. Né? O próprio buffer de reordenação. Então, o que acontece, pessoal? O buffer de reordenação, ele substitui o buffer de store. Vocês podem observar que é por isso que é essa ligação da unidade de endereço com o buffer de reordenação. Né? Não apenas pelo store, porque o load também, obviamente, fica aqui. Mas, principalmente para o store, né? Que tem esse comportamento aí particular, ok? O load, né, vocês vejam que ele não finaliza na memória. Né? A memória é um passo de execução para o load. Né? Então ele calcula o endereço aqui, que nós chamamos de GX, né, no caso de load store, mas o load vai para a memória e da memória ele tenta finalizar no banco de registradores. Né? Então o load ele de fato precisa do buffer de operação ainda. Né? E do buffer load store. E do buffer de load. Ok? Então, são essas as mudanças. Outra coisa que eu queria ratificar com vocês aqui, ó, é esse detalhamento aqui. Ó, vocês podem observar, né, que as estações de reserva, estão observando? As estações de reserva, elas leem valores, né, do barramento comum de dados, do banco de registradores e do buffer de reordenação. Tá certo? Então, eu tenho uma determinada instrução que está aqui, olha, né? A instrução da cabeça do buffer está aqui. Tem uma instrução que está aqui atrás e ela já terminou. Tá entendendo? Ela já terminou a execução dela. Se ela já terminou, ela já tem o operando dela pronto. Se entra alguém aqui que precisa daquele operando, tá certo? Ele busca do buffer de reordenação. Tá certo? Vocês entenderam esse detalhe? Então, aqui tem outra mudança. Porque vocês vejam bem que antes, como não tinha um buffer, né? Essa situação aqui, se acontecesse, o dado já está no banco de registradores, né? Ok? A instrução originalmente já viria com o dado com o índice do banco, então pegaria direto, né? Se o dado não está no banco, estaria na estação de reserva. Então nós faríamos a renomeação de registradores pela estação de reserva, não é isso? Agora não. Agora a renomeação de registradores vai ser pelo buffer de reordenação. Então quando eu tiver uma dependência RAW, tá? Aqui na estação de reserva, não vai aparecer assim, olha, esse dado que você está precisando aqui vem da estação de reserva número 1, entendeu? Ou da estação de reserva multi. Não, vai aparecer, ó, esse aqui vem do ROB número 1, vem do ROB número 10, vem do ROB número 5. Tá? A ordenação vai vir, ou melhor dizendo, né, a dependência vai ser formulada pelos registradores aqui, ó, que compõem esse buffer de reordenação. Tá? Então tem mais essa mudançazinha que mexe com a semântica, né, da execução nas estações de reserva. Ok? O que acontece na hora de pegar esse dado? Ele olha para o buffer. E aí, se a instrução já tiver terminada, ele pega dali. E se não tiver terminado? Não, ele fica em RAW. Fica esperando aquela terminar. Entendi. Entendeu? Fica esperando ela terminar. A estação terminar a Oi? execução, né? Ele não espera mais a estação de reserva, a instrução que está na estação de reserva terminar. Ele olha só para o buffer. É porque a escrita aqui agora, porque essa escrita era assim, ó. Vou escrever o dado R6 no registrador R6. E quem que escreve no registrador R6? É o multi 1. Agora não vai ter isso mais, né? Agora sim, quem escreve no R6 é o ROB número 1. Entendeu? Então, se esse cara aqui precisa de um dado, o dado não está aqui ainda, é porque ele está por aqui, né? Então, nesse caso particular, ele vai pegar pelo barramento, né? Porque quando o outro aqui escrever, né? Então vai passar aqui pelo barramento, né? Vai espalhar isso pelo barramento dizendo o seguinte, ó, esse é o dado do ROB número 1. Entendeu? Isso, e aí vai repassar para a instrução. Vai repassar para a instrução. Ok? Então lá no registrador de status vai estar escrito... Simplifica então a estação de reserva? Porque na verdade agora o papel das estações de reserva é só para estender a capacidade de bufferização, não é mais para renomear registrador. Renomeia por aqui. Professor, aí no caso isso que... Porque, só para eu... Porque o dado pode ter saído da estação de reserva e também não está no banco, está no ROB. Por isso que você passa a ser do ROB agora. No caso, isso causa a contaminação das outras instruções, no caso. Não sei se esse valor é especulado, né? Porque ele vai pegar, né, de uma instrução que foi especulada, se for esse o caso, né? Ok, pessoal? Não há qualquer outra mudança além dessas, tá? Professor, nesse caso aí, o ROB, ele
pode ser muito grande, porque senão você vai, se acontecer um problema de especulação, você vai ter que apagar muita coisa, e também não pode ser muito pequeno. Porque senão ele vai ser um fator de stall, né? Aí ele vai segurar todo mundo. Ele vai segurar todo mundo. Ele vai segurar todo mundo. Ok. Então temos essa situação. Então vejamos aqui como nós vamos tentar resolver isso daqui. Tá? Bom, então nós temos o Rob, que é um buffer em hardware, né? Ele é organizado como uma fila, né? O primeiro a entrar. Percebe? Isso daqui é muito importante, hein, gente? Muito importante. Então o cara pode ter terminado, né? Ele foi o último a entrar no Rob e ele é rapidinho, já produziu o resultado dele, ok? Ele vai ter que esperar todo mundo sair para depois ele chegar a vez dele. Tá? Armazena os resultados das instruções que terminaram, mas não comitaram ainda, não fizeram commit, né? Outro detalhe importante aqui, só ratificando, é que é isso, né? Então agora ele é mais uma fonte, nós tínhamos estações de reserva, né? Desculpe, tínhamos o barramento comum de dados e o banco de registradores, agora temos os dois mais os buffers de reordenação, né? E ele englobou, vocês viram aqui que ele sumiu com o store buffer, né? Então veja o que tem lá em cada linha desse Rob, né? Ele tem esse campo aqui, se está ocupado ou não, né? Porque como ele é uma fila, né? Eu só vou usar uma entrada do Rob se ela estiver indicando que ela não está ocupada. Para essa instrução na estação de reserva e no Rob, então o Rob agora é um fator de stall para mim também. Porque às vezes eu posso ter estação de reserva livre, mas eu não tenho entradas do Rob livre. Então agora eu travo a instrução na emissão. Tá? Então, como é que eu sei que não tem entradas no Rob livre? Justamente por esse campo aqui, buzz. Né? Então eu vasculho lá, não tem uma entrada livre. Ele está ocupado. Né? Bom, aqui a gente vai indicar o tipo da instrução. Esse tipo aqui é só para a gente saber para onde a gente vai encaminhar o resultado dela. Né? No caso de um store, né, ele vai para a memória. No caso das demais instruções, vai para o banco de registradores. No caso de um desvio, né, pode ir para o PC. Tá? O destino, né, que pode ser um endereço de memória ou pode ser um número de registrador. Isso é extremamente importante, que é exatamente onde eu vou escrever. Não é isso? O valor a ser escrito, né? E aqui, se a instrução terminou a execução. Né? Então, observa aqui a instrução. Né? Eu só posso comitar a instrução, né? Ou decidir por anulá-la, né? Se ela estiver, se ela for a primeira instrução, né? Ali da fila, né? Do Rob, ok? E se ela tiver com o campo red pronto. Né? Ok, né? O red tem que estar habilitado. Né? Se o red estiver desabilitado, não adianta. Ela pode ser a primeira da fila. Ok, eu tenho que esperar chegar o resultado dela. Ok? Então, isso daqui é o que está acontecendo. São esses os campos, então. Né? Então, nós temos o campo buzz, tipo da instrução, destino, valor e pronto. Né? É isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Né? Então, a instrução ela é inserida no Rob quando eu faço a emissão, né? E ela é retirada no Rob quando agora eu tenho o estágio de commit, né? Muito importante esse detalhe aqui, ó, também ratificando o que nós já falamos, né? Olha só, a renomeação agora é feita pelo Rob e não mais pela estação de reserva, tá? Só que as estações de reserva ainda são necessárias, porque elas estendem, né? Elas funcionam agora literalmente como buffer de armazenamento temporário, né? Eles armazenam operandos das instruções que foram despachadas, mas ainda não terminaram a execução. Porque o Rob não substitui as estações de reserva, é importante entender esse mecanismo aqui. Tá? Ok, isso nós já falamos, tá? Bom, então vamos ver aqui, olha só. Se nós estivermos aqui numa situação que nós estamos no estágio de emissão, né? Então eu tenho instrução na fila, né? E agora eu preciso emitir, né? Então o stall vai ocorrer quando não há estação de reserva livre ou entrada no Rob. Tá certo? Então esse daqui é o chamado, né, stall estrutural ou conflito estrutural, tá certo? Se tiver tudo ok, né, qual vai ser a ação? A ação comum, né, no estágio de emissão, né? Vai ser retirar a primeira instrução da fila de instruções, despachá-la ou registrá-la na estação de reserva e registrá-la no buffer de reordenação. Né? Se os operandos fonte da instrução estão disponíveis nos registradores ou no Rob, né, então eu vou copiar o seu valor para a estação de reserva. Ok? Então, essa instrução aqui que eu vou emitir agora, ela depende lá do registrador R5, né? Eu vou olhar lá no registrador de status e ver quem está escrevendo R5. Ah, lá no R5 não tem ninguém escrevendo. Então, eu vou pegar do banco de registradores o valor do R5.
eu olho lá no registrador de status e vejo que no R5 está escrevendo o ROB número 2. Então agora, lá na estação de reserva, eu vou dizer, olha, o seu segundo operando vem do ROB número 2. Tá? Vem do ROB número 2, ok? Se no ROB número 2 ele já está pronto, então o dado vem direto. Né? Se não estiver pronto, né, obviamente eu vou ter que ficar armazenando isso daí. Então, se os operandos, né, estão disponíveis no registrador ou no ROB, copia isso. Né? Se não estiver disponível, né, há o conflito RAW, né, então eu guardo na estação de reserva, né, a entrada do ROB que vai produzir o valor. Né? Veja que ele vai saber qual que é o ROB por causa do registrador de status. Né? A chave de tudo aqui é de você trocar a dependência das estações de reservas pela dependência com o ROB, é que no registrador de status eu vou gravar agora o número do ROB. Tá? Bom, e agora na execução. Né? Então, operando... Então, por que eu posso ter stall durante a execução? Né? Porque eu não vou entrar em execução se o operando não está disponível. Né? A ideia aqui, então, se não está disponível, vou monitorar o barramento, que esse dado vai vir pelo barramento em algum momento. Tá? E aí, é copiar o valor do barramento para a estação de reserva. Tá certo? Uma outra situação é quando eu tenho os operandos, mas não tenho unidade funcional livre. Né? Então, esse caso é o conflito estrutural. Né? E aí, agora eu tenho que esperar liberar uma unidade funcional, né, para que eu possa, de fato, utilizar. Né? Então, executa, quando liberar uma unidade funcional, executa a operação, né, nessa unidade funcional, né? E talvez isso daqui vai ser uma execução fora de ordem, né? Porque eu posso passar na frente aí de outra instrução que foi emitida anteriormente. Tá? Nós temos aqui, vocês observam, algumas unidades, né, funcionais, né? ALOAP, LOAD e STORE. Tá? Professor, nos pipelines mais antigos, a gente tinha a distinção bem clara que cada estágio levava um ciclo para fazer. Mas agora esse ciclo é bem mais complexo. Eles levam, o ciclo aumentou e levam um ciclo só, ou eles levam vários ciclos para fazer um... Vários ciclos. Para fazer uma operação dessa demora aí, às vezes, até 10 ciclos. Sem contar a multiplicação e divisão, né? Só essas instruções aqui. Bom, no write result, né, que é o nosso estágio de escrita, né, então o que acontece? Quando eu tenho um store, né, pensando só na situação do store, né, então o operando, né, ele precisa escrever, só que ele não pode escrever ainda, porque o operando não está disponível, né, na estação de reserva. Né, vou monitorar o barramento comum de dados até esse valor ser disponível. Né. Ou então que o barramento não está disponível ainda, né? Isso é o conflito estrutural. Né? Se tudo estiver ok, né? Nós vamos escrever o resultado no barramento, né? E do barramento o resultado vai sair para o ROB, né? E para estações de reserva aguardando. Né? Isso é no caso da situação onde eu consigo escrever os resultados. Né? Então, no caso do store, né? Vocês vejam que o write result do store é quando nós calculamos a memória, ou melhor dizendo, quando nós calculamos o endereço. Né? Então, nós calculamos o endereço, esse endereço ele vai direto para o ROB. Né? Esse endereço do store, ele vai direto para o ROB, é aqui. Ó. Vocês podem ver que por isso tem esse encaminhamento aqui. Ó. Né? Esse encaminhamento aqui. Ok? Isso daqui é por causa do ROB. Tá? Se é uma instrução de load, esse endereço ele continua aqui, ó, no buffer de load. Tá? Porque no caso da instrução load, né, ela usa essas estações de reserva, que a gente chama de buffer, né, mas são estações de reserva para essa instrução de load acessar a unidade de memória. Né? No caso do store, né, como o store, na verdade, ele está usando o próprio buffer de reordenação como estação de reserva, né? O store de agora em diante, ele não usa mais uma estação de reserva, ele usa o próprio ROB. Né? Estão percebendo? Ele não tem estação de reserva aqui mais. Né? O próprio ROB é a estação de reserva dele. Então, uma vez que o endereço esteja calculado, eu mando lá para o ROB, né? E aí daí para frente é só, se o dado estiver disponível, né, é enviar para a memória. Tá? É enviar direto para a memória. Então é isso que acontece aqui. Então,
Deixa eu ver. Ok. Bom, e agora aqui no commit, né? Então, enviar para a memória, no que diz respeito ao store, é o estágio de commit, tá? Então, o que acontece aqui agora, gente? Nós vamos ter um stall, né? Enquanto a primeira instrução do Rob tem o campo pronto, né? Ele está não habilitado ainda, né? Então a instrução não está pronta, tá certo? Então, se a instrução estiver pronta, significa que eu já tenho o valor dela pronto, né? Então, se a instrução estiver pronta e ela é a primeira instrução lá do Rob, né? Então, bem, aqui nós temos as situações. Então, se ela for um desses três tipos aqui, a LUOP engloba MUL e DIV e ADD e tudo mais, tá? Eu vou escrever o resultado, né, o resultado da instrução, né, no conjunto de registradores ou na memória, né? No caso de load, instruções ALU, né, de ALU, eu vou escrever todos os bancos de registradores, no caso do store, na memória, né? E vou retirar a instrução do ROB, ok? No caso de um desvio, né, se a predição está correta, eu simplesmente vou retirá-la do ROB. Né? Se a predição está errada, né, que aqui agora é o efeito da especulação, né? Então veja bem, ó, eu vou dar um flush em todo o ROB. Né? Todas as instruções que estão seguindo esse desvio, elas vão ser anuladas. Né? E reinicio a execução a partir da instrução correta. E nesse ponto, se a instrução ainda estiver na estação de reserva, você corta ela também. Corto porque se ela está na estação de reserva, porque ela está no ROB. Né? Porque na hora que eu emitir para a estação de reserva, eu já emiti para o ROB. Então, aqui você limpou você limpa todo mundo. Né? Você limpa todo mundo. Né? Porque, na verdade, quando ela sair da estação de reserva, como ela não tem mais ROB, ela não vai fazer nada. Né? Ela não vai fazer mais nada. Né? Porque ela era um MU. Onde que ela vai escrever agora? Mas é mais eficiente cortar ela. Não, porque ela já está executando. Entendeu? Você deixa ela terminar de executar lá, né? Entendeu? Lá o que ela tem que fazer. Só que agora ela não vai ter feito algum... porque... Ela não vai achar a entrada no ROB, na verdade. Ela não vai... Limpado, né? Porque na verdade esse processo aqui, quando eu digo limpar o ROB, aí obviamente você tem que limpar também o registrador de status, né? Porque na hora que a instrução for tentar escrever no barramento, né? Ela vai olhar onde que eu vou escrever, lugar nenhum, solta aqui. Ninguém vai usar isso aí também, né? Porque qualquer um que tivesse que usar esse valor, ele está rodando por ROB. Esse cara aqui agora vai ser sem indicação, então... Ninguém vai escutar. Na verdade, aquilo vai passar, mas eu não sei de onde vem aquilo, para onde vai. Ok? Então é um efeito, assim, da perspectiva de hardware, né, mais interessante ser notado. Ok? Então vamos lá, vamos ver aqui, executando, né, como é que isso ficaria. Aqui eu fiz recortes simples, né, para a gente ver só alguns efeitos finais. Então nós temos aqui a seguinte situação, né? Vocês podem observar aqui que nesse trecho de código, né, nós temos aqui dois loads, né? Os dois primeiros loads, ó, eles já commitaram. Tá certo? Se eles commitaram, aqui está mostrando, então, muita atenção porque isso daqui é só essa primeira tabela aqui é só uma visão semântica nossa, né? É só para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que estava ou como é que aparecem as instruções na fila de instruções, tá? Essa segunda tabela aqui é o status, né, do buffer de reordenação, ok? Aqui nós temos o registrador de status, você já conhece aqui as estações de reserva, tá? Então veja bem, considerando que as duas primeiras instruções, essas instruções já saíram da fila de instruções, né? Elas já saíram, né? Elas inclusive commitaram, tá? Então, se elas commitaram, né? Se elas não foram sobrescritas, eu estou considerando aqui que o buffer de reordenação ele tem 6 entradas, eu tenho 6 instruções, então ela não foi sobrescrita. Então, olha só o que aparece, como é que é a situação delas aqui no buffer de reordenação. Elas estão lá com suas entradas, né? Só que a cabeça do buffer de reordenação está apontando para esse cara aqui, ó, né? Para esse número 3, aqui que está a cabeça, tá? E essas daqui, na próxima instrução que eu emitir, nesse status atual, elas vão escrever ou aqui, né? Porque é onde eu tenho espaço, ok? Porque vocês viram que o buzz aqui está N, né? Então eu posso escrever em qualquer uma dessas duas instruções aqui, tá? Bem, então o que acontece? Esse load e esse store, né? Eles entraram em algum momento, executaram, né? Escreveram seus resultados aí de endereço e posteriormente commitaram, que é escrever no banco de registradores, né? Vocês vejam que esse cara aqui escreveu no F6
e o outro aqui escreveu no F2. Esse mu aqui de baixo, ele depende justamente do F2. Né? Esse mu depende justamente do F2. O sub também depende do F2, né? Isso. O sub depende do F2 e do F6 lá de cima, né? Nós vemos isso claramente aqui, ó. Tá? É provável, né? Embora que eu não estou muito preocupado neste momento aqui com a questão das como é que eu vou dizer para vocês, das latências, tá? Mas é bastante provável que esse sub, ele inclusive terminou primeiro que o mu, né? Porque ele não depende em nada do mu, ele depende só do load e dos dois primeiros loads, melhor dizendo, né? E a latência dele é menor, né? Podemos assumir isso daqui, a latência do sub é menor. Vocês vejam que o div aqui, ele depende do mu, né? Então esse div aqui é que é problemático, né? E o add de baixo não depende só do sub, né? E do load lá. Então é muito provável, é factível aí de que o sub e o add, né? Este sub aqui e este add tenham terminado, né? Terminado a execução, inclusive primeiro que o próprio mu.d, né? Então, o que acontece, pessoal? Considerando, né, essa situação aqui, então nós vemos aqui que as duas primeiras instruções terminaram a execução, né? O mu.d, né, eu estou considerando aqui, ó, que ele vai para commit agora, né? Para ele ir para commit, o y aqui, ó, tem que estar habilitado, o ready, né? O pronto tem que estar habilitado. Está habilitado por quê? Porque ele já calculou o valor, né? Então é isso daqui o critério para ele estar habilitado. Vocês podem observar que o div, esse daqui é o div, né? O número 5 aqui embaixo, ó. Ele não calculou o valor ainda. Ele está em execução. Por isso que aqui aparece n. Né? Por isso que aqui aparece n. E outro detalhe, que olhando para as estações de reserva, nós vemos claramente que o add e o sub terminaram de executar, porque eles já sumiram das estações de reserva. Né? Nós vemos claramente isso aqui, ó, né? Só está na estação de reserva justamente o mu e o div, né? Então é isso aqui que nós temos. Deixa eu ver aqui o que mais. O mu escreveu no F0, né? Ou vai escrever no F0, está indicando aqui a entrada, tá vendo? Ó, esse número 3 aqui é entrada no rob, né? Que é o mu, né? Quem escreve no F4 é o div, né? Entrada número 5, né? E aí o 6 e o 8, né? O 6 e o 8, que é o sub e aliás, o add e o sub nessa ordem, né? O add escreve no F6 e o F8, quem escreve, o sub escreve no F8, né? Pode ver que eles vão indicando aqui os respectivos buffers de reordenação. Nesse caso, em que o add e o sub já saíram, já executaram, né? Já colocaram o resultado lá no hop, só está guardando a cabeça da fila, eles não deveriam assumir o register status? Na verdade, não tem problema eles ficarem aqui, porque qualquer outra instrução vai sobrescrever, né? Ah, sim. Né? Qualquer instrução que entrar vai sobrescrever, não vai ser empecilho, né? E como eles... E na verdade, como eles não gravaram no banco de registradores, eles têm que manter aqui, senão a instrução que entrasse, né? Enquanto eles estão lá no rob, ela fala, preciso do F6. Quem está escrevendo F6? Ninguém, vou ler do banco. Iria ler errado, né? Iria ler errado. Então, mais um motivo aí pelo qual eles precisam estar colocados aqui, né? Ok, gente? Então, vocês notem aqui que neste ciclo, né? Na verdade, essa informação aqui, ó, né? Nós poderíamos facilmente, analisando aqui, notar essa situação, né? Nós poderíamos derivar essa conclusão após essa análise aqui das tabelas, né? Porque nós temos a ordem do código, né? Aqui por essa primeira tabela, esta é a ordem do nosso código, né? A primeira instrução load, a última é o add, né? Nós vemos aqui o status no buffer de reordenação, né? E vemos justamente, bom, pelo buffer de reordenação a gente já vê praticamente tudo, né? Nós sabemos claramente que se essas duas instruções aqui estão y, né? E elas estão n, porque elas já terminaram, já commitaram. Se essa está y e não está n ainda, né? No buzz, né? Se o campo buzz aqui está yes, né? É porque é isso que ela precisa fazer agora, tá? Vocês podem observar que essa está yes, né? E yes aqui também, né? No buzz, mas como eu estou fazendo a escrita de uma instrução por vez, estou fazendo commit de uma instrução,
então ela tem que esperar o próximo ciclo. Né? É factível nós trabalharmos isso daqui com uma máquina de emissão múltipla. Porque, na verdade, eu fiz uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam, né? Na aula da semana passada eu falei de emissão múltipla, né? E ao falar de especulação aqui, a gente está emitindo simples. Não é isso? Agora nós podemos considerar tudo. Né? Então, fazer emissão múltipla de instruções mediante uma máquina especulativa. Então, eu emito lá 2 instruções, né? Eu posso fazer escrita de mais de uma instrução, de 2 instruções também, e posso fazer commit de 2 instruções. Né? Esse commit de 2 instruções, nós temos que ver também, ele não é assim 2 instruções agora. Né? Geralmente a primeira metade vai à primeira instrução, a segunda metade vai à segunda instrução. Né? Obviamente, obedecendo esse critério fundamental de que a instrução tem que estar pronta. Ok? Então é isso que acontece aqui. Deixa eu ver aqui uma outra situação. Deixa eu ver aqui. Um load. Ah, tá. Aqui nós temos a situação onde nós temos um laço. Tá? Então, nós vemos claramente aqui, né, o fluxo de execução de acordo com as iterações do laço, né, a primeira iteração e segunda iteração. Né? E aí nós vemos aqui. É muito importante agora nós prestarmos atenção aqui no buffer. Ó. O buffer é interessante para nós. Então, as 2 primeiras instruções é o load, né, o load e o move. Né? Essas 2 aqui já executaram, já commitaram. Né? Então, aqui agora a próxima instrução a commitar, né, seria o store. Não é isso? Porque ela já está toda pronta. Né? Nós vemos aqui, ó, ela está pronta aqui, né? E ela está ocupada aqui. E aí na sequência teriam as demais. Vocês vejam aqui que neste... Deixa eu verificar aqui. Ah, tá. Aqui está indicando que ela está ready, né? O branch está ready. Então, ele já resolveu, né, a sua situação, né? Se vai ser tomado ou não, ok? E você veja que embora ele resolveu... Se ele foi tomado correto, perfeito. Aqui está tudo ok. Se ele foi tomado errado, ele não faz nada, percebe? Ele não faz nada aqui no buffer. Ele deixa chegar a vez dele, ok? Vocês também notam que pelo fato de que eu estou mostrando a segunda iteração aqui, e a segunda iteração justamente corresponde a novamente o load, então a predição é que o desvio vai ser tomado. Né? Então, nesse momento atual aqui, vocês podem observar que eu estou só gravando os resultados do F6. Do F0 e do F4, quem escreve no F0 é o load, né? Então deixa eu verificar. Isso, é o load, né? Esse load aqui, ó, né? Esse load aqui, ele está aqui, ó, 6, não é isso? Esse 6 nos aponta para cá, né? Esse 6 aqui, ó, é justamente essa instrução load aqui, ó. Não é isso? E no F4, o F4 pode ser o F4 é o mu, né? Com certeza é o mu.d, né? Está sendo indicado aqui que ele está no ROB número 7, né? Quando eu olho o ROB número 7 aqui, eu vejo justamente ele, né? É esse carinha aqui, né? Então, nós temos aqui o mu desse lado, né? E aqui no 6 nós temos o load, ok? Está sendo mapeado desse jeito aqui, ok? Nós tiramos aqui uma foto, né, da execução. Então, o que acontece, né, pessoal? Próximo ciclo aqui, né, nós vamos ver esse store, como ele já está pronto em N, né, o próximo ciclo nós veríamos isso, né? No ciclo seguinte, né, nós veríamos esse aluop em N aqui, tá certo? E no terceiro ciclo, a partir desse ciclo atual que nós estamos aqui, nós veríamos esse branch em N. Né? Obrigatoriamente nós iríamos ver ele em N. A questão toda é o que vem após esse branch. Né? Se a predição dele foi tomada, se de fato o desvio foi tomado, o fluxo continuaria normalmente. Ó, eu conseguiria, no ciclo seguinte, resolver esse outro load aqui, comitar esse outro load. Né? Se o desvio fosse tomado incorretamente, aí nós iríamos anular todas as instruções aqui abaixo do desvio. Né? Todas as instruções aqui abaixo do desvio. Tá ok? É isso que iria acontecer aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, vocês vejam que usar
o buffer de reordenação, né, ele implica nessas alterações estruturais sobre o registrador de status, né, sobre o buffer de store, né, sobre que mais que acontece? Sobre a unidade de endereço, né, a unidade de endereço agora tem que mandar para o buffer de reordenação, e sobre o barramento comum de dados, que agora tem que escrever obrigatoriamente no buffer de reordenação e não mais no banco de registradores, tá certo? Então é isso que acontece aqui. Um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que isso não tem qualquer influência sobre a capacidade do hardware, né? Eu posso configurar, vocês vejam que agora com o ROB eu tenho mais um ponto de configuração, né, que vai impactar no desempenho aqui, né? Como nós falamos aí há minutos atrás, né, um ROB muito grande vai me gerar uma penalidade muito grande, né, porque ele pode manter muitas instruções e às vezes, né, pelo conceito do algoritmo, né, pela semântica do algoritmo, eu vou ter que anular todo mundo e eu posso anular coisas que nem precisavam ser anuladas de fato, ok? Então tem esse impacto, ok? Por outro lado, um ROB muito pequeno pode me forçar a ter muitos stalls de emissão, né? Então eu posso incluir um gargalo ali num ponto onde sem especulação não tinha. Então, especulação em hardware tem que ser visto com, né, uma decisão de projeto assim, bem ajustada, porque não é simplesmente decidir levar a predição para o nível de execução, que isso é o que a gente chama de especulação, mas também como projetar essas estruturas de hardware adequadamente, né, para isso não impactar negativamente no desempenho, ok? Como eu falei para vocês, nós podemos mesclar essa abordagem de especulação, que inclusive é o caso mais adequado, porque nós estamos, como é que eu vou dizer assim, ILP hungry, né? A gente está com fome de exploração de paralelismo de distribuição. Por isso que a gente vai colocando cada vez mais coisa, né? Previsão de desvios, emissão múltipla, especulação, né? Então nada me impede de ter uma máquina, né, que faz predição dinâmica, né, que faz emissão múltipla e que tenha um buffer de especulação, né? Então o que acontece, né, comumente, deixa eu ver se eu não tenho um desenho aqui, mas na verdade uma abordagem, né, muito comum nesse caso, olha, uma máquina super escalar, né, de emissão dupla, né, então ele emite 2 instruções por ciclo, né, com especulação de hardware, né? Então, se ele emite 2 instruções, então a cada ciclo de emissão 2 instruções, não é isso? Comumente nós vamos querer uma escrita também de 2 resultados simultaneamente, né? E também é muito comum nessa situação, para a gente não colocar gargalo, né? Não fazer toda uma estrutura grande e, né, incluir um gargalo no final, ter aqui no final um commit, né? Deixa eu puxar aqui. Um commit, né, de 2 instruções simultaneamente, tá? Então nós podemos mesclar de fato toda essa situação em conjunto aqui, tá? Tudo bem, é isso que acontece. Nós vamos ver aqui o resultado de uma execução, tá? E nós impomos uma restrição aqui, que é do branch ser executado sozinho, né? Então, na verdade, o branch não é que ele é buscado sozinho, ele é despachado sozinho, né? Isso é factível de acontecer em hardware, porque quando eu chego para despachar, eu já sei que aquilo é um desvio. Tá? Eu já sei que é um desvio. Então eu posso muito bem só pegar o desvio e despachar e não despachar nenhuma outra instrução que segue o desvio. Tá? Então é isso que vai acontecer. Mas isso é uma restrição só de emissão, né? Não quer dizer que é uma restrição nos demais estágios aqui. Tá? Então vejamos aqui o que está acontecendo. Né? Isso daqui, essa restrição aqui apareceu porque eu estou colocando aqui, porque na verdade eu estou emitindo duas e sobrou só o desvio, né? Se eu tivesse outra instrução aqui antes, né, que faz parte do laço para emitir com desvio, eu emitiria, sem problema algum. Em várias situações, né? Aqui nós vemos os stalls acontecendo aqui na execução devido à dependência verdadeira de dados, né? Então vocês vejam, esse cara ele fica do 2 ao 5, porque ele pega o resultado lá na hora, deixa eu verificar aqui, ele entra em execução... deixa eu ver aqui. Ele pega no ciclo seguinte a escrita. Deixa eu ver, acho que está indicando isso em algum local. Isso, ó. Resultado no CDB pode ser usado por outra instrução no ciclo seguinte. Tá? É por isso. Se nós tivéssemos
coordenado aí esse barramento para pegar o resultado no mesmo ciclo, então ele poderia ter iniciado a execução no ciclo 4 também. Tá? O que define isso é projeto de hardware. Né? Então, como nós estamos trabalhando num nível muito alto de abstração aqui, né, nós aceitamos aí essas definições sem olhar em muitos detalhes, né? Mas o que define que vai ser disponível no mesmo ciclo ou não, na verdade, é o atraso de escrita nesses barramentos. Né? Então, é isso. Ok. Então, bem, nós vemos aqui, gente, que esse BNE que está descrito aqui, ele depende do ADDI, né, conforme nós vemos aqui. Então, muito embora ele possa entrar em execução no ciclo 4, no ciclo 4 ele fica em stall, né, espera pelo ciclo 5, porque o ADDI escreve no 4. Então, está disponível apenas no 5. Tá? Então, no ciclo, ele entra em execução, tá certo? E aqui, vocês vejam que ele vai especular, né, sobre o desvio, não é isso? Então, ele vai assumir desvio tomado, né? Que o desvio vai ser tomado e ele vai continuar executando o load aí à frente, né, conforme vocês podem notar claramente aqui, tá certo? Deixa eu verificar. Ah, tá. Embora nós não temos stall aqui no começo, né, fica claro aqui a possibilidade da gente ter nessa máquina aqui é uma máquina de emissão múltipla, né, emissão dupla, né, melhor dizendo. Então vocês veem que claramente aqui, ó, eu posso ter 2 commits por ciclo, né? Claramente aqui nós temos essas situações, né? Então é isso que está acontecendo aqui em todos os casos, ok? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês vejam aqui, deixa eu ver se vai ficar bom. Ah, tá. Um outro detalhe muito importante, né? Nós estamos notando aqui claramente, deixa eu ver aqui se dá para a gente perceber. Olha só, se vocês olharem aqui nessa coluna, né? Claramente dá para perceber aqui a escrita, a execução fora de ordem. Estão vendo? Ó, 2, 5, 3, 5, 5, 8, 6. Né? A execução totalmente fora de ordem. Né? A escrita, percebam, 4, 6, 4, 7, 9, 7. Né? Escrita também fora de ordem, mas o commit, percebam o commit. Ó, o commit ele é crescente. Né? Então, aqui ratifica essa questão, né, que emissão em ordem, eu tirei aqui a busca, né, porque a busca é trivial falar que a busca é em ordem. Então, busca em ordem, execução fora de ordem, escrita fora de ordem, né, e commit em ordem, ok? Vocês notam também que há vários casos onde nós temos um stall lá no commit, né, deixa eu ver aqui, opa, nós temos um stall aqui no commit. Ok? Então vejamos aqui, olha, este caso, né? Este caso aqui, olha só. Né? Por que esse cara não commitou ainda? Né? Por que o store não commitou? Né? Tá colocado aqui que é devido ao ADD, né? Então vocês observam que o store ele tem uma dependência verdadeira de dados para o ADD. Né? Então, o endereço dele, ele calcula bem rápido. Ó. Vocês vejam, ó, a execução aqui é cálculo do endereço do store. Ele calculou bem rápido, tá certo? Então, ele calcula esse endereço, só que ele não está ready ainda. Né? Ele não está ready. Né? Ele precisa exatamente do resultado do ADD, não é isso? Para que ele possa fazer a escrita. Então, só depois que o ADD... como é que eu vou dizer? Disponibiliza esse resultado, né? Esse resultado do ADD, veja que ele, deixa eu verificar, esse resultado do ADD ele só escreve no ciclo 6, tá vendo? Ele só escreve no ciclo 6. Né? Então, como você tem um ciclo para pegar o resultado, ele pegou o resultado no ciclo 7. Né? Vocês notem, né? Se o commit aqui fosse o commit de uma instrução por ciclo, ele já não poderia escrever no ciclo 7, ele poderia escrever no ciclo 8. Né? Porque o ADD ali na linha de cima, né, ele termina de executar no ciclo 5, né, escreve no ciclo 6, não é isso? E commita no 7º, ok? Então, como a gente consegue fazer 2 commits por ciclo, esse cara, o store, né, pega o resultado e já faz o commit. Né? Porque, na verdade, pegar o resultado dele é uma operação bastante trivial, ok? Tudo bem? Então, vocês podem notar que há várias situações, olha, há várias situações de stall no estágio de commit, tá vendo?
a maior parte, inclusive, né? Você joga o stall todinho para o commit, né? A partir de uma vez agora que você tem esse buffer de reordenação, ok? Bom, aqui são aqueles cálculos bem simples, né? Sobre o IPC gerado, né? Ou throughput das instruções, né? 15 sobre 9 aqui são o número de instruções, né? Pelo número de ciclos que nós emitimos, né? Nós emitimos tudo em 9 ciclos, né? Então, nós emitimos aí em 1.7, né? 1.7 instruções por ciclo, quase 2 instruções por ciclo, né? Vocês podem notar que esse 1.7, esse daqui não deu 2 por causa dessa limitação do desvio, né? Foi só por isso. Vocês podem ver que não há nenhum stall aqui na emissão. Ó, olhando, né, no estágio II, ele não emitiu. Então, isso mostra, na verdade, para nós que para esse bloco básico aqui, ó, o commit, o buffer de reordenação, o tamanho dele é bastante adequado, né? Porque ele não deu nenhuma... Não só ele, né? Tudo bem, tem a questão das estações de reserva também, mas, de fato, ele contribuiu para não ter stalls aqui na emissão, tá certo? Os stalls que aconteceram na execução, né, são devido à dependência verdadeira de dados, né? Acho que todos os casos são devido à dependência verdadeira de dados. Nós não temos, acho que, nenhum caso, deixa eu ver aqui, temos algum caso aqui que ele não conseguiu executar porque a unidade estava sendo ocupada? Dá para identificar isso aqui? Acho que não, né? Acho que não. Não, acho que todos os casos... Por que o ADD aqui ficou do 5 ao 7? Ele ficou do 5 ao 7 porque o load só escreve no ciclo 7, né? Esse cara aqui só entrou em execução no ciclo... Por que ele não entrou em execução no ciclo 7? Porque o ADDI escreveu no ciclo 7, né? Todos os casos são assim. Na memória nós não tivemos... São poucas instruções de memória, né, intervaladas. Então nós não tivemos nenhum caso de stall. No write result não tivemos stall, né? Vocês vejam que nós não tivemos stall porque nós fizemos um barramento duplo. Se nós fizéssemos barramento simples, nós teríamos stall, porque dá para ver aqui, olha, esse cara e esse cara aqui escrevendo em paralelo, né? Esse daqui e esse daqui também escrevendo em paralelo, tá vendo? Então, se a gente colocasse um barramento só, nós teríamos stall aqui, tá ok? E o commit foi isso que nós já explicamos até agora, ok? Entenderam até aqui, pessoal? Tudo bem?